Liga a luz aí em nome de Jesus. Oh Jesus, é isso. Como é bom servir ao Senhor, amém? A gente começa às 11, termina à meia-noite, amém? A gente podia não terminar, né, gente? Seria bom demais. Abra tua Bíblia lá em Efésios 2. Tem muito tempo ainda para a gente poder terminar o nosso culto. Efésios 2. Efésios 2. Que achou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, em Cristo no caso, todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está do lado e fala: nós somos edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Amém? Presta atenção aqui. Nós sempre nos preocupamos com estruturas físicas, né? Em casa a gente se preocupa com ela estar bem organizada, com ela estar bem arrumada, principalmente a mulherada, né? Cuidar de casa. Também aqui na igreja a gente cuida das cadeiras, de toda a estrutura física do local, telhado, parede, para que a gente possa ter o mínimo de condições de viver dentro dessas estruturas físicas, né? O mínimo de aconchego, o mínimo de conforto. E isso é muito bom. É bom que a gente se preocupe com as estruturas físicas que cercam as nossas vidas. No trabalho, nós só teremos condições se o trabalho nos fornecer estruturas físicas para se trabalhar: computador, cadeira, mesa, né, outras ferramentas, né? Na faculdade, nós só conseguimos estudar de uma forma correta se nós tivermos a estrutura física, a lousa, né, a sala bem iluminada, as cadeiras. Mas da mesma forma que nós precisamos nos preocupar com as estruturas físicas que nos cercam, nós precisamos também estar sempre revisando, as nossas estruturas espirituais. E aí, meu irmão, eu te pergunto: como está a tua estrutura espiritual? Quando nós lemos agora em Efésios 2, do 20 ao 22, a Bíblia ela faz um tipo de figuração quando fala dos fundamentos, quando ela fala de edificações e na vida espiritual do cristão e da igreja. Então nós, como servos do Senhor, precisamos entender que a nossa caminhada com Cristo, a nossa vida espiritual precisa estar estruturada. Vira para a pessoa que está do lado e fala: você precisa estruturar a sua vida espiritual. Você que está sozinho, repete para mim, tá? Forever alone aí, o pessoal que está eu e Deus, né? Glória a Deus. E aí, quando a gente começa a falar a respeito de estruturas e edificações, a gente tem que falar uma das partes mais importantes de uma estrutura, de uma edificação, que é a fundação, que é as estacas, que é a sapata, né? A parte que suporta o peso da edificação. Quem trabalha com construção civil vai entender que a parte que suporta o peso de uma edificação é a sapata, são as estruturas que realmente ficam enterradas, as fundações que suportam os pesos, né, dessa estrutura. Normalmente ela é formada por concreto e aço, né, e fica enterrada. Aqui nessa igreja, por exemplo, nós podemos ver os pilares, e embaixo dos pilares, com certeza, nós temos a fundação.
estruturas físicas que suportam o peso do telhado e o peso dessa estrutura. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos edificar de uma forma correta a nossa fundação espiritual. E aí, meu irmão, quando eu falo fundação espiritual, são os princípios espirituais aos quais você baseia a tua vida espiritual, para que nesses princípios você consiga se edificar. Você está entendendo? E aí, meu irmão, se edificar é crescer espiritualmente. E eu quero falar bem rápido de 3 principais fundações que nós temos em nossa vida espiritual. A primeira fundação, e para mim, é a base espiritual que todas as pessoas precisam estar engajadas, todas as pessoas precisam estar estaqueadas, que é Cristo. Repete comigo: Jesus Cristo é o primeiro alicerce na minha vida espiritual. Ele é a pedra angular, ao qual sobre é edificado as nossas vidas espirituais. Quem está entendendo? Glória a Deus. Eu falei 2, quem está entendendo, hein, gente? É pouco ainda, né? É pouco ainda, está no limite, tá? Daqui a pouco mais uns 10, não. Vamos chegar até um dígito só, no máximo 9. Amém? Abra tua Bíblia lá em Atos 4. Atos 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ao qual foi posta por cabeça. Ele é a pedra fundamental, ao qual nós alicerçamos a nossa fundação principal. Primeiro, Jesus. Segunda fundação que nós precisamos estruturar na nossa vida espiritual, a palavra de Deus, a palavra que nós ouvimos e praticamos. Abre lá a tua Bíblia em Mateus 7, versículo 24. Glória a Deus. Pregação Família Feliz é flash. Mateus 7. Quem achou? Glória a Deus. Acha aí, branquinho. 7:24 diz assim. Opa, 7:24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Nós precisamos tomar a palavra de Deus, praticá-la, para sermos aqueles que edificam a nossa vida sobre a rocha, pedra angular. Pensa bem, Jesus em toda a sua caminhada, foi fundamentada na palavra de Deus, desde a sua concepção e nascimento, até a ressurreição e as suas subidas aos céus. Ele fez tudo acerca dele que estava escrito. Quem está entendendo? Assim como Cristo, que é o nosso referencial, ele se embasou na palavra de Deus em toda a sua vida, nós precisamos embasar as nossas vidas em princípios da palavra de Deus. E aí, meu irmão, princípios da palavra de Deus normalmente e muitas das vezes são contrários ao princípio do mundo. Quem está entendendo? E se eu sigo os princípios da palavra de Deus, eu sou diferente do mundo. E aí sim eu começo a ser o sal da terra. E aí sim eu começo a ser a luz para esse mundo, porque eu sigo os princípios da palavra do Senhor. Quem está entendendo? Primeira fundação, Cristo. Segunda fundação, palavra de Deus. Terceira fundação e alicerce de fé. Fé. E alicerce de uma vida espiritual. Fé. Meu irmão, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Isso, se você lembrar, está lá em Hebreus 11:1. A fé, meu irmão,
ela precisa caminhar contigo diariamente. E meu irmão, você precisa ter certeza daquilo que você acredita, porque se você não tiver certeza daquilo que você acredita, você está mentindo. Olha que loucura, olha que seriedade. Se eu falo, Deus vai abrir uma porta de emprego para mim amanhã, e eu não acredito nisso que eu estou falando, eu estou mentindo. Não, Branquinho, eu estou profetizando. Legal. Se você não acredita nessa profecia, você está mentindo e não profetizando. Quem está entendendo? Então todas as vezes que eu for profetizar algo, que eu for me posicionar em algo, eu preciso crer piamente naquilo. Isso é fé. Nós devemos corresponder àquilo que cremos através de ações. Isso é fé. Primeiro, Jesus. Segundo, palavra de Deus. Terceiro, fé. Quando eu me sustento sobre esses três princípios espirituais, primeiro, Jesus é o maior de todos, o principal de todos. Segundo, a palavra de Deus, ao qual eu procuro para mim direção. E terceiro, a fé. Fé nas coisas espirituais. Fé que sem ela é impossível agradar a Deus. Eu começo a viver assim, de uma forma edificada, e se edificando dia após dia, para a morada de Deus através do Espírito. Quantos aqui entenderam? Palavra maravilhosa. Quanto tempo de palavra? 5 minutos. Vamos adorar a Deus mais um louvor? Se coloca de pé em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar louvando até a hora que a gente quiser ir embora, né? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você quiser continuar louvando conosco, fica à vontade. Nós vamos louvar ainda mais uns 2 ou 3 louvores, baixinho, com cautela, para